Bom, estamos aqui, né, para mais uma reunião onde estamos aí estudando sobre a Box, né, a Bíblia Original Codex, e já vimos aí os 8 primeiros capítulos de Mateus e, e a gente vai ver aí hoje o capítulo 9, que na verdade é uma continuação do capítulo 8, né? Mas antes vamos estar cantando aí Show de Truman. Presos em delta, tempo, espaço, matéria. 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 Até que um dia enxerguei e pude perceber que tudo em minha volta não passava de um show. Meu barco velejei em alto mar, meu medo enfrentei, fui navegar. Meu barco velejei em alto mar, meu medo enfrentei, fui navegar. Pra ter tirado do mundo, pra ter tirado o sono, pra ter tirado o mal, pra ter tirado do mundo, pra ter tirado o sono, pra ter tirado o mal. Jesus é a saída, Jesus é a porta da vida, Jesus é a saída, Jesus é a porta da vida. Dalete. Legal. Só deixa eu ver uma coisinha aqui antes, gente. Bom, gente, dando continuidade aí, né? Vamos estar vendo o capítulo 9, que inicia, né? Após Jesus Cristo ter expulsado, né, o demônio ou espíritos maus, né, de dois gadarenos, né? E na verdade o que foi assim motivo de alegria para esses Tá com dois bastante interferência. interferência.
Vamos ver se contorna essa questão aí. Se tiver alguma dificuldade, gente, como aconteceu com a Tati aí, vocês falam, tá? Pra ver se a gente resolve aí, Aqui tá bom. tá? Aqui Aqui tá também. normal. Bom, o que a gente vê, né, no final do capítulo 8 e início do capítulo 9, que, como o professor diz, não deveriam ter sido subdivididos, né? É que Jesus, né, acalmou a tempestade, aí eles estavam próximos ali da cidade de Gadara e Jesus expulsou, né, espíritos malignos de dois gadarenos. Só que, se por um lado, né, esses dois ficaram libertos, né, por outro lado, teve gente que não gostou muito, porque os espíritos eles foram enviados aos porcos, né, que precipitaram no mar e morreram, causando prejuízo para os donos dos porcos, né? E por causa disso, Jesus e os discípulos acabaram sendo expulsos, né, daquele lugar. Mas a gente vai ver num dos evangelhos que, é, no caso, Mateus fala sobre dois gadarenos, né? Mas a gente vai ver, se eu não me engano, em Lucas, né? Que é, Jesus fala para a pessoa que foi liberta, né, dos espíritos malignos. Essa pessoa queria seguir Jesus e Jesus fala para essa pessoa, não, vai, né, volta lá para sua cidade, conta tudo o que aconteceu. Então, no Evangelho de Mateus, a gente não tem essa informação, né, de Jesus ter falado com a pessoa que foi liberta. Mas a gente encontra isso em outro evangelho, né? Não lembro agora se é o de Marcos ou de Lucas, mas um dos dois menciona que o liberto de espírito maligno acabou se tornando, né, vamos dizer assim, um missionário, né? No sentido assim, ele ficou incumbido de levar a verdade para o povo da cidade onde ele morava, vamos dizer assim, né? Então, como Jesus e os discípulos foram convidados a se retirar daquele lugar, porque o povo estava com medo, né, que mais pessoas tivessem prejuízo, como o dono dos porcos, então Jesus volta para a sua cidade, né, cidade de Cafarnaum. E aí começa, né, o contexto aí do capítulo 9 com a cura de um paralítico. Então Jesus é obrigado a deixar a cidade, né, no caso Gadara, para o outro lado, né? No caso aí o outro lado é a própria cidade onde Jesus estava morando, Cafarnaum, né? E aí chegando em Cafarnaum, ele cura um paralítico. E sabendo que os líderes da Bíblia estavam, né, ali, Jesus provoca dizendo: perdoados estão todos os teus pecados. Ele fala para o paralítico, né? Aí aqui alguém pode perguntar, né, mas peraí, a intenção não era curar? Por que Jesus está falando de perdão de pecados, vamos dizer assim, né? Mas você vê que na sequência os líderes religiosos que estão ali começam, né, a murmurar ali, né? E é interessante que eles nem chegam a falar, né? Se a gente for ver, acompanhando a leitura da BS mesmo, né? Eles nem chegam a falar. Jesus, conhecendo, né, a intenção deles, já chama atenção, né? Porque eles ficam pensando, quem é esse blasfemador, né?
que está perdoando pecados, vamos dizer assim, né? Porque de acordo com a Bíblia, o único que pode perdoar é Deus, né? Bom, continuando, né? Olha lá, ó, Jesus, conhecendo os seus desejos e intenções, disse: Por que tem diabo nos vossos corações? A gente vai ver nas Bíblias sagradas, né? Jesus dizendo o seguinte: por que, né? Vocês estão com pensamentos maus, né? Ah, eu tenho o poder de perdoar pecados. Então, né? Aqui Jesus ele nem continua dando muito ibope para a liderança religiosa, né? A gente vê que, além dele perdoar pecados, ele também fala para o paralítico: levanta, né? Toma o seu leito e segue seu caminho, vamos dizer assim, né? Mas logo após a cura desse paralítico, Jesus ele encontra Mateus, né? E chama, né? Mateus, que estava trabalhando como coletor de impostos, né? Essa era a profissão dele. E chama Mateus para segui-lo, né? E Mateus abandona tudo, né? Deixa a sua profissão para seguir a Cristo. Então Jesus vai para uma casa, né? É interessante que a gente tinha o entendimento que Jesus tinha ido para a casa do próprio Mateus, né? Mas aqui eles se reúnem numa casa emprestada e aí Jesus ele vai cear, né, com Mateus e outros pecadores, né? Coletores de impostos, tal. E é interessante que Jesus está com seus discípulos, né? Mas os religiosos, né, que estão sempre na barra da saia, vamos dizer assim, né? Ao invés de confrontarem o próprio Jesus Cristo, chama, né, alguns de seus discípulos. Então, ó, a gente vai ver ali, ó, os religiosos, né, vendo isso, disseram aos discípulos: por que o mestre de vocês tem comunhão com desobedientes da Bíblia, né? Então a gente entendia isso, né, como simplesmente pecadores, né, publicanos, coisa e tal. Mas os religiosos entendiam, né, esses pecadores, publicanos, como sendo desobedientes da Bíblia, né? E Jesus, sabendo, né, da intenção deles, replica: vocês religiosos não precisam de médico. Boa noite, vovozinha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nossa vovozinha Maria Helena. Oi. Cadê a Ju? A Ju tá escondidinha atrás da foto. Mas tá aí, firme e forte. Então, Jesus, né, sabendo da intenção dos líderes religiosos, ele replica: vocês religiosos não precisam de médico, né? Eu vim para os doentes, para aqueles que reconhecem que são pecadores e estão dispostos, né, a experimentar uma mudança de vida. Na verdade, né, a gente tem tido aí o entendimento que doentes aqui nada mais é do que aqueles que não conhecem a verdade, né? Aqueles que estão num contexto de engano. Então, a partir do momento que a pessoa reconhece que está no engano e abre o coração para receber a verdade, né? E começa a viver de acordo com essa verdade, essa é a real conversão, né? A real metanoia. Então, Jesus diz: vão
evoluir, falando para, né, a liderança religiosa. E aprendam o significado de quero amor e não religião. A gente vê de outra forma, né, essa passagem na Bíblia Sagrada, onde Jesus repete, né, uma passagem lá de Isaías, mas o que Jesus está querendo dizer para os religiosos é que para ele importa mais, né, que o amor seja praticado do que a religião. Aí Jesus ainda, né, ironiza dizendo o seguinte: eu não vim para os santos, ou que se acham santos, né? Mas vim para os que querem perdão, né? E querem viver, né, uma transformação de vida, né, também. Então, né, Jesus, em seguida, dizendo aos discípulos de João, aqui eu não sei dizer se os discípulos de João já estavam com Jesus ou se eles aparecem, né? Não fica muito claro isso, mas enfim, Jesus ele responde para os discípulos de João que questionam, né? Por que, né, você e os seus discípulos não jejuam como nós? Esse é o questionamento dos discípulos de João para Jesus Cristo, né? Por que que nós jejuamos, né? E vocês não praticam o jejum? Professor, Sim, é rapidinho. sim, Só para dar um oi para a vovozinha, é porque tava desligado o microfone, tá sim, bom? sim, aham, por causa da Beijo, interferência, né? Beijinho, amor. vovó. Beijinho. Tá, pronto. Perdão aí. Não tem que pedir perdão de nada, não, tá tranquilo. Então, Jesus, né, ele é questionado pelos discípulos de João com relação a essa questão do jejum e tal. E é interessante que Jesus aqui, ele vai responder os discípulos de João usando uma metáfora, né? Ele até fala sobre a questão do jejum, mas a ênfase aqui é entre a antiga e a nova aliança, né? Então, Jesus dizendo aos discípulos de João, né? Fala-lhes metaforicamente sobre sua presença, dizendo que aqueles 1260 dias eram tempos do Velho Testamento, ainda, né? Assim que a roupa velha e o odre velho se cumprisse, o esposo seria tirado. E então viriam os vinhos e odres novos, né? Então, não sei, né, se ficou claro aí para os discípulos de João essa resposta de Jesus, né? Mas para quem insiste que o Novo Testamento começa no capítulo 1 de Mateus, né? A gente vê essa passagem como um reforço de Hebreus capítulo 9, né? Porque a gente vê lá em Hebreus capítulo 9 que para que houvesse uma nova aliança, um novo testamento, era necessário que o testador fosse morto, né? Porque enquanto o testador ainda é vivo, o testamento não serve para nada. Então, para que o testamento tenha legitimidade, é necessário que o testador esteja morto. Então, a gente entende Hebreus capítulo 9, né, como uma referência de que o Novo Testamento não começa com o nascimento de Jesus, mas sim com a morte dele na cruz, né, com
o tetelestai, né, está consumado. E aqui a gente vê, né, uma outra referência, onde Jesus fala que o Antigo Testamento ainda está vigente, né? E que o Novo só estaria vigente após o esposo ser retirado. Então é interessante, né? Essa referência que também quase ninguém entende. Vamos dizer assim. Então, uma autoridade chega ali e clama por sua filha. Aqui a gente vai ver a situação de Jairo, né? Um dos mestres lá, né, da sinagoga, ele chega clamando por sua filha, que acabou de morrer, né? Mas indo Jesus com os discípulos, né, socorrer Jairo com a sua filha, uma mulher que há 12 anos sofria, né, de uma enfermidade terrível, né? Ela tinha o fluxo de sangue, né? Essa mulher propõe a sua cura em seu desejo, né? Então, ela com coragem, né? E atingindo aí a linha imaginária da fé, ela crê que se apenas tocasse nas vestes de Jesus Cristo, ela ficaria curada, né? Então, a gente vê, semelhantemente ao caso aí, né, que a gente viu no capítulo 8, tanto no caso do centurião, né? A gente viu no capítulo 8 o caso do centurião, que ele atinge a linha imaginária, dizendo, né, que com uma palavra de Jesus Cristo, ele cria que o servo dele ficaria curado, né? Sem a necessidade de Jesus Cristo ir até a casa dele. Agora a gente vê no capítulo 9 a mulher do fluxo de sangue fazendo a mesma coisa, né? Se eu apenas tocar, eu não preciso nem, né, como diz o outro, não preciso nem fazer propaganda nenhuma, que eu estou na área, vamos dizer assim, né? Simplesmente eu entro no meio da multidão, toco, recebo a cura e pronto. Mas ela creu, ela atingiu aí a linha imaginária da fé, né? E teve coragem de se enfiar no meio da multidão, sendo considerada impura, né? Por causa dessa enfermidade dela. E Jesus percebe que a mulher tocou e para, né? Para tudo. Até tem aquela questão que ele está sendo espremido, né? E pergunta, né? Alguém me tocou? Mas porque ele sentiu, né? Que a mulher tinha tocado de uma forma diferente, de uma forma especial, né? Então ele ele diz para a mulher, né? Filha, a tua fé te salvou. E aí, depois que ele libera, né, a mulher curada do fluxo, ele segue até a casa de Jairo, né? Então, chegando na casa da autoridade, né, na casa de Jairo, Jesus devolve a vida para a menina, para a filha de Jairo. E ele nunca havia feito isso até então, né? E a notícia se espalha por todo o país. Diante daquela situação toda, né, de Jesus realizar alguns sinais e pedir para que não fosse divulgado, né, no sentido dele estar se protegendo, né? Por quê? Porque João, ele começou o ministério e
E a gente sabe que por ele não ter, né, por ele não ter tido cuidado, né, de se proteger e coisa e tal, o seu ministério não durou muito tempo, né? Logo ele foi preso e decapitado, né? Creio que nesse contexto aqui dos capítulos 8 e 9, João ainda está preso, né? Ainda não tinha sido decapitado, mas Jesus ele estava com essa preocupação. Ele não podia permitir, né, que a missão dele fosse interrompida é, por conta aí da perseguição que ele estava sofrendo da liderança religiosa. Mas é complicado, né, em certas situações, querer guardar segredo. É claro que essa questão da ressurreição da filha de Jairo aí ia se propagar com toda certeza, né? Ao sair dali, dois cegos, né, vão até o encontro de Jesus e dizem: Olhe para nós, filho de Davi. Jesus toca nos olhos deles e diz: Seu bico Seja tá aí? exatamente Show? conforme a fé de vocês, né? Não fica virando pirulito. Mas Jesus ele também fica impressionado com a postura aí desses dois cegos, né? Que vão até ele buscando aí a cura, vamos dizer assim. Bom, Jesus, aqui o nosso professor ele fala, né? Ele faz um comentário entre um slide e o outro aí, que Jesus já estava extremamente preocupado, né, com relação aí à sua fama, com medo de isso prejudicar a sua missão e tal. E ele pede para esses dois cegos não contarem que eles tinham sido curados. Vamos dizer assim, né? A gente vai ver isso na Bíblia, tanto na BS quanto na Box. Mas os dois cegos, né, não conseguem guardar a língua dentro da boca. Divulgam mesmo assim. E aí trouxeram então um homem perturbado, e Jesus também expulsa o espírito maligno desse homem, né? Aí aqui foi a gota d'água, né? Porque o povo ficou tão maravilhado, né, com tudo que estava acontecendo, ressurreição, cura disso e daquilo, expulsão de espírito maligno. Então, né, a multidão dizia: nunca vimos isso antes. Os líderes religiosos, vendo a reação, né, do povo, da multidão, vendo que a coisa estava saindo do controle, né, resolveram enfrentar publicamente o Mestre Jesus Cristo. Detalhe, lá no começo, né, quando Jesus estava ceando com Mateus e os pecadores e publicanos, tal, a liderança religiosa não quis confrontar, né, Jesus diretamente. Confrontaram através dos discípulos, né, chamando os discípulos de lado, né, e questionando por que o mestre deles, né, comia com publicanos e pecadores desobedientes da Bíblia, né? Agora aqui no finalzinho do capítulo 9, a liderança religiosa vê que a coisa está saindo do controle e resolve enfrentar o Mestre Jesus Cristo diretamente, publicamente, né? Dizendo o seguinte: Ei, ele expulsa os demônios porque ele possui o chefe dos demônios, Lúcifer.
Então, né, um comentário aqui, Mateus não conta a resposta de Jesus, né? E acredita-se que nesse primeiro momento realmente Jesus não fala nada, porque é, de certo modo é, ele podia colocar em risco, né, a continuação da missão dele. Então ele ouve a provocação da liderança religiosa e não fala nada. Fica, como diz outra, fica na dele, né? Então, ó, pela primeira vez, Jesus entra na sinagoga, né? Aliás, aqui entre parênteses 400, né, existiam lá, de acordo com, de acordo com tradição, né, alguns materiais, né, da tradição judaica e tal, existiam mais ou menos umas 400 sinagogas, né, uma em cada esquina e tal. E Jesus anuncia em cada sinagoga o reino, fazendo sinais. E Jesus percebe que o povo age como ovelhas sem pastor. E então diz aos discípulos: multidões precisando de ajuda, né? 400 sinagogas que deveriam estar assistindo, né? Deveriam estar ajudando essas pessoas, né? Mas apenas eu, né? Estou tendo aí, né? Essa preocupação de ajudar, vamos dizer assim. E aí Jesus fala, né? Muitos precisando de ajuda e poucos para ajudar. Aqui encerra o capítulo 9, né? Que a gente percebe que o capítulo 10, de certa forma, ainda vai ser continuação, porque depois que Jesus fala isso para os discípulos, né? Tanta gente, 400 sinagogas e ninguém querendo saber de ajudar. Só eu, né? Só eu tô demonstrando aí essa preocupação de ajudar. Então, vamos fazer o seguinte, eu preciso da ajuda de vocês, né? Falando aí para os discípulos, esse diálogo não vai acontecer da forma como eu tô falando, né? Mas a gente vê que o capítulo 10, na continuação desse diálogo de Jesus com os discípulos, trata justamente, né, da missão dos discípulos. Então a gente vai ver que também o capítulo 10 vai ser uma continuidade, né, desse diálogo, onde Jesus fala, né, que multidões precisam de ajuda e poucos para os ajudar. E aí Jesus prepara os discípulos para o ajudar, né, no sentido de estar socorrendo essas multidões, vamos dizer assim, né? Só tem mais um comentário aí a respeito das 400 sinagogas, né? Muitos sacerdotes, príncipes de sinagogas, escribas e centenas de rabis, mas só ele, Jesus Cristo, estava ajudando o povo. E é nesse sentido que ele vai depois, no capítulo 10, né, preparar aí os discípulos, no sentido dos discípulos estarem indo de dois em dois, né, atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, como a gente vai ver na próxima reunião aí sobre o capítulo 10. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito desse contexto aqui do capítulo 9? Cri, cri, cri. O grilo cantou aí, peraí.
Então, gente. Não, tá certo, é isso mesmo, né? É o que acontece hoje. Para trabalhar tem muito pouco. Uhum, uhum. E o verdadeiro cristão é o que trabalha, porque Cristo trabalhou praticamente Sim, sozinho e com minoria. exato. É verdade. Exatamente. É isso aí. E a gente agora, né? Nem todo mundo tá acompanhando aí uma conversa, né? Que tá fluindo pelo WhatsApp, mas eu achei excelente, né? E também eu acredito que já tinha um propósito, né? De iniciar esse grupo aí de professores, né? No sentido dos professores se organizarem, se unirem e tal. E, e assim, a gente vai ter que reproduzir novamente, né? Esse trabalho que foi feito entre Jesus e os discípulos, né? A gente vai ter que se preparar e Sim. com aqueles, né, com quem a gente está tendo mais contato, porque o ideal seria que todo mundo tivesse contato com todo mundo, mas nem sempre isso é possível. Tem lugar onde tem bastante pessoas já se reunindo fisicamente, tem lugar que ainda não tem. Eu confesso que aqui mesmo onde eu moro, eu ainda estou sozinho, né? Tenho procurado conversar com bastante pessoas, mas ainda não houve interesse por parte de outras pessoas localmente. Mas eu tenho ajudado, né, cidades vizinhas. Tenho socorrido o pessoal de Limeira, socorrido o pessoal de Araras, que são próximas, né? Ah, tem também o pessoal de Campinas com o Edmur, mas o pessoal já está mais organizadinho, né? Já tem um grupo bom se reunindo fisicamente. Mas enfim, agora a gente realmente precisa, né, se unir e se preparar, né? Porque tá ficando cada vez mais próximo o momento do fim e precisamos, né, o quanto antes promover essa ERRAD, né, para que o Criador volte a Verdade, interferir. verdade. A gente percebeu nesse capítulo aí o quanto os hipócritas, né, os mestres da lei tentaram pegar Jesus, né? Sim, sim, Tentaram destruir a reputação dele, né? sim, sim. Chamando ele de demônio, de Beelzebub, né? Blasfemando contra o Espírito Santo. Uhum, Porque isso sim é blasfêmia, né? isso, Contra o Espírito Santo. É exatamente. você olhar alguém sincero e julgá-lo, dizendo a ele que ele fala, ele é herege, por exemplo, né? Uhum, Ele fala pelo diabo, como sim, costumam falar, né? uhum, Sendo aquela pessoa verdadeira. Então, exatamente. as pessoas precisam ter cuidado com isso, né? E Sim, não com julgar as certeza. pessoas. E o nosso Criador em carne, fazendo ainda assim, com tanta luta, ele fazia maravilhas, né? Sim, Verdade. Ele fazia maravilhas e a vida dele fluía e ele libertava pessoas de cadeias, ele curou a mulher do fluxo de sangue, né? uhum, E a filha de Jairo, não é isso mesmo? sim, Sim, é ressuscitou a filha verdade. de Jairo, né? Ressuscitou a filha de Jairo, né? Então a gente Uhum. vê aí o nosso Criador, ele nunca deixou de trabalhar, né? Sim, Nunca Verdade. deixou de trabalhar. Então esse é o caminho do crivo, né? Esse é o nosso caminho. sim, sim, E como o professor Thay falou, né, que nós estamos caminhando para o fim, temos que nos unir agora, né, para que o Criador volte a interferir na grande tribulação. Verdade. Então é por isso que é necessário, eu estou achando assim maravilhoso esses momentos aqui de comunhão, sabe? É bom. Quarta e sexta. Eu fico muito Uhum. feliz quando Também. chega o dia, sabe? Eu Hum. tenho assim muito estímulo
de estar com vocês. É bom. Né? É maravilhoso, né, vovó? É ótimo. Então é isso, pessoal. Essa é a minha colaboração aqui, é algo que eu ganhei, né, nessa noite. É muito bom. Maravilha, Isso Ju. aí. Perfeito. Ok. Aliás, excelente contribuição da Ju, da Marina, né? Ah, e assim, gente, se alguém quiser contribuir, né, com mais alguma Hoje, fala aí. hoje, hoje eu Sim, estava falando com uma amiga minha sim. e falando sobre isso, né? Sobre essas curas, sobre essas maravilhas que o Senhor Jesus operou, né, nesse tempo e opera, né? Uhum, Só tendo a nossa fé, né? Chegando à nossa linha sim, imaginária. E eu estava falando para ela que ele curou, mas curou através da nossa fé. sim, Né? Ele Sim. perguntava, né? Se tu creres, né? E as pessoas eram curadas porque elas tinham fé realmente que iam ser curadas. exatamente. Aí eu estava Exatamente. falando hoje do Evangelho. E falando e explicando para ela, sabe? E ela estava escutando. Ela é da igreja, como é o nome? CCB, parece, Uhum, se eu não me engano. Né? E eu estava falando de tudo aquilo que eu estou vivendo, né? Estava sim. falando para ela e que eu frequentava uma escola, que hoje teria aula, que eu não podia demorar. Aí ela disse, que escola é essa? Eu disse, é uma escola tão boa que você nem imagina. A gente aprende muito o Evangelho. E de uma forma diferente, né? Nunca a gente foi ensinada nas igrejas e hoje eu tô sendo privilegiada porque Sim. eu estou aprendendo a verdade, né? Estou vivendo isso, está sendo muito bom para mim. Sim, E eu sei que foi uma maneira de começar a conversar com ela, falar do Evangelho. Eu não sabia nem como, mas assim, o prepara tudo, né? ótimo. E eu Com estou feliz por certeza. isso. Estou muito feliz, viu? Maravilha. Queria Eu também. Posso falar? o, o Pode. Criador, mesmo tendo todo o poder para destruir os religiosos já de vez, né? Sim. Tendo seu tempo de etapas em que ele vai cumprir tudo que ele disse, né? Não julgou, não condenou eles. Só Uhum. desejava que se arrependessem e viessem a serem curados, mesmo que foi o próprio Criador, através do sistema de todas as coisas, que cegou, né, o entendimento dos religiosos. Sim, Foi. Maravilha. Fala, Maju. Não, eu disse, é a mesma coisa hoje você falou que falou com uma amiga. Eu também falei com uma amiga também. Hoje sobre a linha imaginária e tal, né? Que essa amiga estava me contando uma história, eu disse, olha, Deus não interfere, é assim, assim, né? Tal. Mas essa amiga está lá na Itália, ela é de lá. E eu queria, inclusive, o endereço da Itália, lá com a Ilaí, né? Porque eu estava procurando e não achei na lista aqui. Daí eu dá para ela, porque eu disse para ela, se você quiser, tem pessoas aí que falam italiano, né? E ela disse que sim, que queria, né? Vou ver se eu consigo. Estava falando justamente com ela esse negócio da linha imaginária, que Deus não interfere, Uhum. e a gente tem uma linha imaginária e tal, essas coisas, né? Estava falando para ela hoje. Justamente, entendeu? Que bom, legal, né? legal. Por um lado, a linha imaginária seria alcançar o terceiro olho, o espiritual. Alcançar a fé, né? A fé que alcançou, né? Quer dizer, não é isso? Sim. Eu, Seria a gente ter acesso aí, de certo modo, ao sobrenatural por ter buscado, né, com confiança, uhum. com Com coragem, perseverança. né, Perseverança. permanecendo fiel, né, Aham. ao ensino da verdade e tal. Ó, deixa eu contar uma coisa aqui. Hum, É, quando o professor Akel
há 2 anos atrás, ou há um ano atrás, eu tô meio coisada. Falou assim, ó, nós vamos ter um encontro com caridade em São Paulo. Gente, naquele momento eu me vi em São Paulo. Sabe? Naquele momento, meu ser, na mesma hora que ele falou, se encheu de uma alegria e de uma vontade tão grande de estar em São Paulo. Sabe? E eu não tinha nenhuma condição de estar em São Paulo. Mas eu me vi, eu quero ir, sabe? Mas não era um desejo, um mero desejo de capricho do ego, mas era algo assim que me dilacerava por dentro de necessidade de estar lá, sabe? De participar do momento, de caridade, sabe? Então eu acredito que eu alcancei a linha imaginária, porque eu me vi lá, entendeu? Sim. Vocês entenderam o que eu tô falando? Entendi. Então aí, Sim. quando eu falo sobre isso hoje, até hoje dá vontade de chorar quando eu penso nisso, né? Mas foi exatamente alcançar a linha imaginária, eu creio que seja isso, é você se ver na situação, sabe? Você tocar na. Você tocar a metafisicalidade e tornar real, né? Sim. Tornar verdade. aquilo real. Então foi isso que aconteceu na hora que a Akia falou assim, ó. E escreve aí. ano que vem teremos o nosso encontro de 7 anos do Ex, ano passado. Na Caridade, em São Paulo. Gente, naquela hora ali, meu Deus, meu Deus. Eu tenho dificuldade para andar, né? E eu falei, mas como é que eu vou? Eu não vou. Aí ficava assim, eu não vou, mas dentro de mim tinha uma voz, você vai, sabe? Então, algo querendo me desanimar e outra voz assim, não, você já tá lá, minha filha. Aí pronto. Aí eu alcancei. Eu acredito que foi isso, sabe? É. E é interessante, né, gente? Porque também a gente pode entender isso de atingir a linha imaginária como sendo algo direto e indireto também. Porque se a gente for ver no capítulo 8, que a gente estudou na reunião passada, o centurião, ele não foi contemplado, né, ao atingir a linha imaginária. Na verdade, ao atingir a linha imaginária, o centurião contribuiu para que o servo dele fosse curado. Né? Então foi o servo que foi contemplado, né? Porque o centurião creu. O centurião creu e atingiu a linha imaginária, e quem recebeu, né, aí a contemplação, vamos dizer assim, foi o servo. Já agora no capítulo 9 a gente vê que foi direto, né? A mulher do fluxo de sangue, ela creu e ela mesma alcançou, né? Ela mesma foi contemplada com aí o resultado, né, de ter atingido a linha imaginária, vamos dizer assim, né? E ela fala assim na BS e fala, né? Se ao menos eu tocar nele, Sim, eu vou ser curada. Se eu Sim. tocar nele, então, quer dizer, ela já sabia que se ela tocasse nele, ela ia ser curada. sim, Então isso aí é atingir a linha imaginária, né? Dentro de mim, eu sabia que eu ia para o encontro de São Paulo. Eu não sabia como eu ia. Isso aí que você falou, Ju, é realmente o real significado. É você crer que o imaterial pode se tornar material, né, na sua vida. E outras coisas também, sabe, que tem acontecido assim comigo, que eu vejo assim, que é atingir a linha imaginária. Não tem nada a ver com misticismo, sabe, com aquela coisa, não, é você se ver na situação, sabe? Se ver, se enxergar. Isso é fé, né? Sim, Então, agora eu entendo o que é que fala assim, né? Que fé é a certeza daquilo que se espera, né? Convicção de fatos que se não veem. sim, É isso que fala lá em Hebreus? isso aí. Pois é, Hebreus 11. Hebreus 11. Exatamente.
E detalhe, né, gente? A gente tem que lembrar que o delta, motivação, intenção e desejo tem que estar, né? Tem que estar correto, né? A gente tem que estar com a motivação, a intenção, o desejo Sim, alinhado, vamos dizer assim, né? De sim. acordo com a vontade do Criador. Porque senão nada feito, Exatamente. né? Bom, gente, eu gostei muito e Tá bom. é uma pena a gente ter que encerrar, mas a gente não vai encerrar totalmente, né? A gente só vai trocar de ambiente, né? Isso. Espero poder Pessoal, tá contar com aí. vocês lá no Team Link também. Eu sei que alguns não poderão estar conosco o tempo todo, né? Mas, enfim, vamos dar continuidade lá. Professor, Oi? só para mim completar aqui, gente, eu fui. Eu fui para São Paulo. Sabe aqueles carros que o pessoal pega na cidade e vai fazer compra? Ah, Aquele carro assim de pau, tipo pau de arara. a Ju, pau de arara Eu não fui de mesmo? avião, eu fui na doida para São Paulo, sabe? Mas foi a melhor experiência da minha vida. Realmente foi algo assim de sobrenatural mesmo. Foi mesmo, É. foi na doida. Foi algo de sobrenatural mesmo. Foi, verdade. Gente, maravilha. Vamos encerrar agora no Hangouts, mas eu tô esperando vocês no Team Link. Até daqui a pouco. Boa noite, Boa tchau. noite, Boa tchau, noite, tchau. boa Tchau. noite. Boa noite, Maria.